Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, a vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, o canal que eu peço para que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu like, ative o sino do canal para que você receba as mensagens e desta forma o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas que também precisam de uma reflexão acerca da palavra de Deus, que buscam comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de um modo muito especial, que Deus continue fortalecendo, dirigindo pelo seu Espírito Santo e que a cada dia você desfrute da presença de Deus em sua vida e da direção do Espírito Santo com foco em Jesus Cristo. Vamos para a mensagem de hoje? Vamos refletir um pouco acerca do nosso relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem observado a sua vida diária? Como você tem observado a sua espiritualidade, a sua religiosidade? São duas coisas diferentes, duas coisas distintas, quando nós falamos a respeito de espiritualidade e a respeito também de religiosidade. A religião está pautada pelo seu vínculo denominacional, mesmo que isso seja um pouco diferente da etimologia da palavra, que seja um pouco diferente da origem da palavra, mas a religião está comumente ligada, a interpretação da religião está comumente ligada ao vínculo denominacional. A espiritualidade está ligada a um vínculo pessoal com Deus, o Pai, pelo Espírito Santo que habita em nós, e observando e colocando em prática a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Então, a nossa espiritualidade está no campo da comunhão com Deus. Mas em dias tão corridos, em dias tão difíceis, em dias em que não sobra tempo para nada, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua conexão com Deus? Já que hoje nós falamos muito a respeito de estar conectados, como está a sua conexão com Deus? Como vocês têm ouvido a voz de Deus? Como você tem falado com Deus? Como você tem se colocado diante de Deus durante o seu dia, durante a sua semana, a cada dia, a cada momento? Nós temos que aprender a desfrutar da presença de Deus com sabedoria e discernimento. Nós temos que reaprender a nos religar a Deus de um modo saudável, de um modo íntegro, de um modo em que compreendamos a palavra de Deus e que cresçamos em conhecimento para que possamos viver segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, nós temos na Bíblia algumas referências a respeito deste relacionamento. E Jesus também, na sua vida, marcou muito bem esta necessidade humana de relacionamento com Deus, o Pai, quando ele nos ensina a fazer isso, a oração do Pai Nosso em Mateus 16, e quando também ele se retira para orar, ele se retira para ter a sua comunhão pessoal com Deus, ele se retira para dar exemplo a cada um de nós que é necessário nós investirmos tempo de qualidade no relacionamento com Deus. Como que isto acontece no nosso dia a dia prático? Ouvir a voz de Deus, falar com Deus e ser direcionado pelo Espírito Santo. Como que isto acontece na prática? O texto de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas
por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior a eles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Então, o texto aqui está apresentando como as pessoas se relacionam com Deus, como as pessoas ouvem a voz de Deus. No versículo 1 de Hebreus 1, o texto já começa falando há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras. Deus continua falando muitas vezes e de várias maneiras. Mas como ouvir a voz de Deus? Esse é o impasse do ser humano. Como compreender a voz de Deus? Como interpretar a voz de Deus? Nós temos que seguir alguns passos, porque Deus, como diz o texto aqui, falou muitas vezes e de várias maneiras, e hoje também ele continua falando muitas vezes e de várias maneiras. Somos nós que muitas vezes não estamos conectados, não estamos ouvindo a voz de Deus. Para ouvir, em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus, Jesus Cristo, na sua divindade, o Espírito Santo que habita em nós temos que colocar o Senhor como o nosso melhor amigo, o nosso amigo mais próximo. Afinal de contas, qual amigo, por mais próximo que você tenha, qual amigo que mora em você? Aquele que está em nossa mente, está em nosso coração, são aqueles que não dependem de distância, nenhum deles dependem de distância para estarem próximo a nós. Independente da distância, né, nós os preservamos próximo, porque aquele que habita na nossa mente, no nosso coração, jamais ficará distante. Então, nós temos que transformar Deus, pelo Espírito Santo que habita em nosso amigo pessoal, para que nós caminhemos com ele, para que nós sigamos a sua palavra, para que nós compreendamos os seus propósitos. Jesus, ele fala para os seus discípulos: eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar de amigos, porque um servo não sabe qual é a intenção do seu senhor. Nós sabemos qual é a intenção de Deus. É que nós tenhamos qualidade de vida, que nós tenhamos perseverança, que nós sejamos vencedores nas nossas batalhas e aflições. Então, nós sabemos as intenções de Deus para este mundo e, além disto, nós temos também a intenção de Deus com relação à vida eterna, para que nós possamos viver eternamente ao lado de Deus, juntamente com Jesus, num novo céu, numa nova terra que vai ser reconstruída pelo poder de Deus. Então, esse vínculo de amizade é o primeiro passo que nós temos que dar para manter o relacionamento com Deus. Nós temos, por exemplo, Enoque, que foi amigo de Deus, e Deus o tomou para si, de tão amigo que ele era. Né? Nós temos Elias, também que se tornou amigo de Deus, próximo a Deus, e Deus o levou para si também. O que esses dois personagens bíblicos representam? Representam que, ao nós nos tornarmos amigos de Deus, caminharmos com Ele e Ele conosco, vai chegar um dia em que Ele vai nos resgatar para si, onde todos nós estaremos com Ele para sempre. O vínculo de amizade é importante. Mas como manter o vínculo de amizade? Como é que você mantém uma amizade com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece, com aquelas pessoas que você tem a necessidade de um diálogo, de uma conversa? Você tem que estipular tempo. Muitas vezes, nós determinamos tempo para o trabalho, para o lar, para o cônjuge, mas não determinamos tempo para Deus. Nós temos que colocar Deus em nossa agenda. Coloque Deus na sua agenda.
Coloque Deus na sua agenda de um modo especial para que aquele horário, aquele período, todos os dias, você trate disso de maneira metódica. Veja o horário que é possível para você e todos os dias, naquele horário, leia a Bíblia, porque ler a Bíblia é Deus falando com você. Leia a Bíblia. Depois de ler a Bíblia e meditar sobre aquele texto que foi lido, aí você deve se colocar em oração, porque aí você vai falar com Deus. Então, ler a Bíblia é você ouvir a Deus. A oração é você falar com Deus. E desta maneira, o Espírito Santo vai traduzindo, vai interpretando, vai intercedendo pela sua oração e também concedendo sabedoria e discernimento para que você compreenda a palavra de Deus que você leu na Bíblia. É assim que nós iniciamos o nosso relacionamento com Deus. Para que haja também um raciocínio lógico, né, escolha um livro da Bíblia e leia este livro até o final. Por exemplo, se o mês estiver iniciando, um mês de 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos e é muito próprio para ser lido um por dia no mês em que há 31 dias, porque ele se encaixa perfeitamente os 31 dias com 31 capítulos de Provérbios. Leia um capítulo por dia. Agora, você pode escolher o livro que você quiser. Você pode começar pelos evangelhos, e se você for começar pelos evangelhos, eu sempre recomendo que o evangelho tem que ser lido de trás para frente. Né? Ele deve ser lido começando pelo evangelho segundo João. Então, nós temos o evangelho segundo João, e depois eu vou voltando para Lucas, Marcos, Mateus. Né? Então, nós temos que também prestar atenção, mas crie esse hábito, essa metodologia. Leia a Bíblia, determine um tempo, um horário que você pode ter um tempo de qualidade com Deus e leia a Bíblia para ouvir a palavra de Deus e depois se coloque em oração para você falar com Deus. Você vai perceber que o seu vínculo de amizade, o seu vínculo de proximidade, o seu vínculo de amor, de respeito e de compreensão de Deus vai se tornar muito maior. Mas isso tem que ser por esforço, porque a nossa tendência natural do pecado é relaxar com as coisas de Deus, é deixar as coisas de Deus para depois. E aí eu não estudo a Bíblia, eu não faço a oração, eu vou deixando de lado, porque para isto estas questões espirituais, divinas, que tratam do nosso relacionamento com Deus, nós temos que nos esforçar em fazer até que aquilo se torne um hábito. E também nós não podemos ficar muito tempo distante de Deus, sem falar com Deus, sem ouvir Deus pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática, sem falar com Deus através da oração. Por que que nós não devemos nos distanciar tanto de Deus? É só você fazer uma comparação com os seus amigos carnais, os seus amigos humanos. Se você passa muito tempo sem falar com uma pessoa, quando você encontra com essa pessoa, você não tem muito assunto, você não tem o que falar, porque ela já não faz parte mais do seu cotidiano, ela não faz parte mais do seu dia a dia. O seu vínculo ficou fragilizado pela distância, pela ausência. E com Deus não é diferente. Se eu vou permitindo que haja distância entre Deus e eu, se eu vou permitindo que haja um enfraquecimento da minha relação com Deus, cada vez, de fato, eu vou ficando mais distante e vou falando menos com Deus, porque nós estamos nos tornando distante e já não tem muito o que se falar. É isto que nós temos que lutar contra, nos voltar para Deus. Como diz o texto, né, o Salmo capítulo 1, versículo 1, né, é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. O que é esse meditar dia e noite? Meditar dia e noite é buscar ver Deus em tudo, em todos os lugares, em todas as ações e manter o relacionamento íntimo, pessoal com Ele. E isso nós podemos fazer. Observar Deus através de uma música secular, uma música comum, observar Deus através de um gesto de uma pessoa que muitas vezes nem religiosa, nem espiritual ela é, mas Deus a utiliza, Deus fala através dela, através de um bom filme, através, né, de vários artifícios que Deus usa para nos alcançar. Como o texto de Hebreus que nós lemos no capítulo 1 fala que Deus, ele fala de muitas vezes e de muitas maneiras. E hoje ele continua assim, falando muitas vezes e de muitas maneiras. Observar em si os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a paciência, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Quando nós observamos os frutos do Espírito em nós, nós também podemos ter uma boa perspectiva de que se nós estamos realmente nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus. Então, essa autoanálise com relação aos frutos do Espírito também é bom que nós venhamos a observar, que nós tenhamos a consciência que quanto mais eu frutifico pelo Espírito Santo, mais eu estou próximo de Deus, né? Observar como é o meu diálogo, como é a minha palavra, como é o meu relacionamento com as pessoas, como é o meu relacionamento com Deus e avaliar até mesmo o propósito da minha oração. O propósito da oração deve ser manter relacionamento e amizade com Deus. O que Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, não busque primeiro os acréscimos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. E quando você segue esse passo, determina um horário, neste horário você vai ler a Bíblia. Depois de ler a Bíblia e meditar no texto, você vai entrar em oração e conversar com Deus, você vai perceber que a sua oração, ela vai mudando a sua forma, porque o que nós queremos, de fato, é compreender cada vez mais de Deus. Nós não queremos apenas as bênçãos, nós queremos principalmente o abençoador. Nós queremos que este abençoador esteja conosco todos os dias, em todos os momentos. Estas são metodologias simples, diretas, para que nós mantenhamos o nosso relacionamento com Deus. E a pergunta volta: como está a sua conexão com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem se aplicado a ler a Bíblia, a conhecer a Deus? E no nosso dia a dia, o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, o versículo 8 em diante, ele diz assim: finalmente, irmãos, para o nosso dia a dia, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Então, que você tenha essa percepção de, ao ser amigo de Deus, você vai viver em paz. Como eu sempre falo, paz não é ausência de conflito, mas é a confiança de que nós estamos nas mãos de Deus e em Cristo Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, nós seremos mais que vencedores. Você será mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, dedique tempo para se relacionar com Deus. Assim como desde o Éden já foi colocado que Deus vinha falar com o ser humano todos os dias na viração do dia, no final da tarde,
antes de anoitecer, né, Deus vinha falar com o ser humano de maneira especial. Então, determine um horário, estipule um momento, leia a Bíblia, se coloque em oração e se permita frutificar e ser dirigido pelo Espírito Santo. Desta maneira, a sua comunhão será plena com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando, aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente, que todos sejam agraciados pelos toques das tuas mãos, pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.